Vamos então agora analisar os nossos to-dos da tela de entrada de nota fiscal, né? Fui para o início aqui da tela. E vamos com calma aqui procurar os nossos to-dos. Bom, o primeiro to-do que aparece é no método excluir. E a pergunta é a seguinte: devemos permitir a exclusão de notas de entrada? Quais são as implicações disso? Então você inseriu uma nota, importou o XML lá do fornecedor. Nesse momento você incrementou o teu estoque, tá? E agora, né? Como é que eu faço para excluir essa nota? Eu devo permitir isso? Eu vou decrementar o estoque? Digamos que a gente parta para esse raciocínio. Não, tranquilo. Excluiu, decrementa o estoque. E se entre a inclusão e a exclusão, aquele item já tiver sido vendido? Tá? Quais as implicações disso? É o que nós vamos discutir no EAD em relação a esse to-do. Temos um outro to-do aqui agora no método salvar, que ele pergunta: nas notas de entrada, como devemos fazer para pegar o ID do fornecedor? Porque eu pego o ID do fornecedor a partir desse ID aqui, olha. No entanto, quando eu importo o XML, é evidente que ele não vai vir com o ID que eu tenho no meu banco de dados. E aí, eu preciso me preocupar com isso? Pegar o ID do fornecedor? Se sim, se eu devo me preocupar, como é que eu devo fazer para pegar o ID dele? Vou pesquisar pelo CNPJ, faço algo parecido com o que eu fiz com o produto, que a gente vai discutir nesse tudo aí. Como tratar todos esses valores que estão zerados? Valor de serviços, base de cálculo de SSQN, valor do SSQN. Vamos discutir isso daí. Status da nota. Observe no DER quais os status possíveis. Veja que aqui, no caso do NFE de entrada, eu estou setando o status 7. Que status é esse? Observe no DER e vamos discutir isso no EAD. Tranquilo. Então, método salvar, somente aqueles to-dos, né? Chegamos então nos procedimentos e funções. E aqui, quando nós setamos os dados do ACBR NFE, nós temos uma pergunta. Olha. Devemos criar uma tabela de configurações para NFE? Quais seriam os campos dessa tabela? Chegamos no método grid para edits. Por que eles estão reclamando disso aqui? Vamos tentar executar o sistema aqui. Tá, só coisas do editor do Delphi, tá? Não tem nada errado aqui para ele estar reclamando, não. Olham tudo aqui, ó. Em que momento nós vamos utilizar as tabelas lacre produto e lacre produto entrada? Observe, né, quando nós executamos a aplicação, que eu seleciono aqui um arquivo qualquer. Se eu informar aqui os dados do lote do produto, clicar em gerar lote, os meus produtos eles vão ficar com aquele lote. E eu tenho uma tabela chamada lote produto. Né? Se nós procurarmos aqui, olha, ela faz parte do DER do estoque. Né? Se você abrir o DER e for lá na região ali do estoque, você vai observar que tem uma tabela chamada lote produto. Tá? Então nós estamos inserindo os lotes aqui. Perfeito. O código do lote do produto, ele é gravado dentro de NFE detalhe no campo código lote produto, tá? Só que a tabela NFE detalhe também tem um código lacre produto. E no nosso DER do estoque, nós temos uma tabela chamada lacre produto
e temos uma tabela chamada lacre produto entrada. E agora, em que momento nós vamos utilizar essas tabelas aqui, utilizando também o campo da NFE detalhe chamado de lacre produto, né? Nós fizemos os procedimentos para o lote e o lacre. Como é que a gente vai fazer? É isso que esse tudo está querendo saber aqui, ó. Em que momento é que nós vamos utilizar as tabelas lacre produto e lacre produto entrada, tá? Perfeito. Legal. Cheguei então na parte da fatura aqui, né? Onde eu carrego a fatura e a fatura tem as suas duplicatas, né? Fatura com suas duplicatas, tá? O Tudo pergunta o seguinte, olha. Existe algum problema ao tentar vincular as duplicatas às faturas? Qual é o problema? E como resolver? Então você vai descomentar esse código aqui, tá? E vai tentar vincular aí as duplicatas às faturas. Você pode até fazer esse teste lá no módulo NFE. Vai verificar se existe algum problema, vai informar qual é esse problema. E aí a gente vai discutir lá no EAD como é que nós vamos resolver, se é que você já não vai colocar a solução lá, né? E aqui no finalzinho, ó, nós perguntamos como carregar as informações de lote do produto. Porque eu estou carregando todos os dados aqui. Se você observar desde o começo, eu carrego a NFE cabeçalho, carrego o cupom fiscal, carrego a NFE referenciada, carrego os detalhes, carrego o emitente, o local de entrega. Lá nos detalhes, eu sei qual é o código do lote do produto, tá? Local entrega, local retirada, informações de transporte, fatura e o lote do produto. O lote do produto que é para ser carregado aqui, ó. Eu estou no evento, né, no método grid para edits. E aí, o lote do produto eu não estou carregando. Como é que eu faço para carregar essas informações? É isso que esse to-do quer saber. Eu tenho aqui agora na parte de actions, uma action consultar web service, né? Ninguém nem falou dela, não é isso? Porque ela já é um to-do. Implementar a consulta web service para pegar a nota fiscal. Tá? Vai ser bem simples isso daqui. O trabalho é pegar o XML. Pegou o XML da web service, do web service, o procedimento é idêntico a esse daqui. E aí, evidentemente, nós vamos ter que quebrar esse método em dois, né? Tá? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Através desse to-do no EAD nós vamos comentar. Cheguei então no selecionar arquivo, que é esse método aqui, onde nós selecionamos o arquivo e logo depois importamos os dados do XML para o nosso banco de dados, né? Para a nossa tela, que depois vai persistir no banco de dados. Primeiro to-do, como impedir que a mesma nota seja importada mais de uma vez? Olha só, vou executar o sistema. Existe erros porque o sistema já está executado. Eu vou cancelar e vou consultar aqui, ó. Olha a nota 989, cujo número dela é 98, né? Porque o 9 aqui é o dígito da chave de acesso. Eu importei essa nota várias vezes nos meus testes aqui. E aí, como é que a gente vai impedir isso? É isso que esse to-do está querendo saber. Segundo to-do aqui desse caso da action selecionar arquivo. Devemos permitir que o usuário altere dados da nota importada? Esse to-do é importante, né? Então, cliquei em inserir, vou selecionar um arquivo, para variar o 989. Aí veio lá, venda de mercadorias. Aí eu coloco venda de produtos. Aí veio tecnologia da informação, T2T e tal. Coloco aqui fornecedor tal. E agora, nós devemos permitir isso daqui? Se sim, por quê? Se não, por quê? É o que nós vamos discutir nesse tudo, tá? Temos um outro aqui, olha. Esse laço pega várias notas. Precisamos dele? Observe que a lógica aqui do funcionamento do nosso sistema, ou pelo menos dessa tela aqui, é importar uma nota, né?
E se o XML tiver várias notas? E agora? Como é que a gente vai fazer? É isso que a gente vai discutir nesse to-do, né? Se a gente vai precisar desse laço, é bem provável, né? E aí, precisando desse laço, como é que nós vamos adaptar a nossa lógica para que essa nossa lógica funcione aí com várias notas? Nós vamos discutir nesse to-do aí, tá? Notas referenciadas. Veja só isso tudo. No manual da NFE encontramos o refere aos cupons fiscais, sendo filho do grupo, encontramos o grupo, né? O grupo referente aos cupons fiscais, sendo filho do grupo referente às notas referenciadas. Mas, no banco de dados, nós vinculamos a tabela de cupons fiscais diretamente à tabela NFE cabeçalho. Isso está correto? Então vamos aprender a analisar esse manual da NFE, né? Pelo que parece, passou muita coisa incorreta desde o levantamento de requisitos. E mesmo com a discussão no EAD, isso não foi percebido. Mesmo com a implementação do módulo NFE, isso também não foi percebido, é o que parece, pois ninguém questionou, né? Então nós vamos questionar agora, tá? Dentro de NFE, de NFE não, de estoque, que é o módulo em questão, eu tenho aqui o manual da nota fiscal eletrônica, perfeito? Daí, eu vou procurar aqui o grupo, vamos procurar, por exemplo, por RFNF, que é a nota fiscal referenciada. Pronto. Então veja, RFNF é o grupo de informações das notas fiscais referenciadas. Quem é o pai dele? É o B01. Tá? Ele é o B12A, o nota fiscal referenciada, ok? O pai do B12A é o B01. E quem é o B01? Se nós subirmos aqui, opa, subi demais. O B01 é o IDE, né? É a identificação, é a nota fiscal em si, tá? A identificação da nota fiscal. Então esse IDE, a nota fiscal, né? Seria aí a nossa tabela NFE cabeçalho, tá? Ela é pai da nota fiscal referenciada, ou seja, a nota fiscal referenciada tem que estar vinculada à NFE cabeçalho. Isso está funcionando assim no nosso banco de dados? Está. NFE referenciada, o pai é NFE cabeçalho. Daí, se nós continuarmos, né, com a nossa análise, quando nós chegamos, por exemplo, em REF-SF, o que é o REF-SF? O REF-SF são as informações do cupom fiscal referenciado. Tá? Quem é o pai do cupom fiscal? É o B12A. E quem é o B12A? Nós acabamos de ver que é a nota fiscal referenciada. Tá? Então aqui estão os dados da nota fiscal referenciada. Aí nós temos um grupo que é um grupo de nota fiscal do produtor rural. Ele é filho de nota fiscal referenciada. Nós temos aqui um outro grupo, olha, que é o cupom fiscal. E o pai do cupom fiscal é a nota fiscal referenciada. Tá? E nós vamos informar aí o modelo, o número do SF e o COO. No entanto, no nosso banco de dados, como é que isso está funcionando? Nós temos um NFE cupom fiscal que está vinculado diretamente à NFE cabeçalho e não à NFE referenciada. E agora? E agora é isso que nós estamos perguntando aqui, ó. Isso está correto? Quais são os problemas que nós vamos ter se nós fizermos nosso banco de dados assim? Teremos que mudar? Nós vamos discutir aqui nesse tudo. Continuando, temos um outro to-do aqui, olha, como podemos destacar na grid o produto que não existe na base? O que é que esse to-do está querendo saber? Está querendo saber o seguinte, olha, aqui nos meus produtos, eu tenho um que existe e tenho dois que não existem. Como é que eu posso destacar isso daqui? Colocar isso que não existe outra cor, negrito, como é que a gente faz isso? É o que eu quero saber nesse to-do, tá?
O segundo pergunta o seguinte: o que vamos fazer caso o produto não exista na base? Cadastrar automaticamente? Como? Então, veja que isso não está funcionando ainda, né? Esses produtos aqui, olha, que não existem na base, nada está acontecendo com eles. Esse que existe, o estoque dele está sendo incrementado. Nós vamos até fazer um teste para você ver isso daí. Perfeito. Continuando então. As informações referentes ao PIS abaixo estão completas. Como é que você vai fazer isso? Você vai procurar pelas informações do PIS dentro do manual da nota fiscal eletrônica, tá? Veja que aqui nós estamos no produto, na parte de imposto já, né? Então nós podemos procurar, por exemplo, vamos ver aqui um campo desse que nós podemos achar rapidamente ali. Por exemplo, esse PM Vast. Você procura por esse campo aqui, ó. Aí rapidamente você chega aqui, né? Então você tem aqui um grupo do ICMS 20, grupo do ICMS 40, do ICMS, isso aqui é tudo grupo do ICMS, né? Daí você vai chegar já já no grupo onde nós estamos fazendo a perguntinha lá. O grupo do PIS. IPI. Imposto de importação. PIS. Tá? A pergunta lá é a seguinte. Essas informações estão completas? Então tá faltando campo aqui. Que você vai procurar aqui no manual. Pô, deixa eu ver. CST, base de cálculo, porcentagem do PIS e valor do PIS. Parece que tá tudo aqui, tá? É isso que a gente vai discutir nesse tudo. Mesma pergunta. Aliás, a mesma pergunta no caso do COFINS aqui, ó. Se as informações do COFINS estão corretas. Mas antes disso, nós temos aqui o PIS-ST. Aí a pergunta é, nós temos esses campos na base de dados? Então, PIS-ST, cadê o PIS-ST? Você vai procurar pelo PIS-ST aqui no manual da nota fiscal. Depois que você encontrar o PIS-ST, opa, tá aqui ele. Ah, tá aqui, tem no manual. E no banco de dados? Nós temos esse PIS-ST? Isso que você vai procurar e nós vamos discutir no EAD. COFINS a mesma coisa, os campos estão todos aí. Sim? Não? Por quê? Como resolver? E COFINS-ST, nós estamos tratando isso no banco de dados? Daí nós chegamos na declaração de importação, tá? E aqui nós pedimos apenas para você implementar, tá? Implemente a declaração da importação. Detalhe de veículos novos, também é para você implementar. Implementar o detalhamento de veículos novos, implementar para o medicamento, implementar para os armamentos, implementar para os combustíveis. Chegamos no emitente, local de entrega, local de retirada, temos mais um tudo aqui. Agora nessa parte de transporte e reboque, ó. É possível que exista mais de um reboque por transporte? Se sim, o que devemos fazer com a nossa tabela no banco de dados? Eita, mais um problema, né? Parece que nós não temos estrutura no banco de dados para mais de um reboque por transporte. A mesma pergunta vem para o volume, ó. É possível que exista mais de um volume por transporte? E aí? Se for possível, como é que a gente deve tratar isso? Tá? Lacre. É possível que exista mais de um lacre por volume? Se sim, como é que a gente vai tratar isso? Tudo isso daqui está numa tabela só, pelo que parece. No entanto, parece que é para existir aí mais de um reboque por transporte, mais de um volume por transporte e mais de um lacre por volume. Ó, mais de um lacre por volume. Aí está tudo numa tabela só. Como é que a gente vai resolver isso daí no nosso banco de dados? Esse tudo é para nós discutirmos isso daí no EAD, tá? Consultar produto. De que outras formas poderíamos fazer essa consulta? Essa aqui que nós estamos utilizando é a melhor? Gerar lote. Esse procedimento está inteiramente correto? Por quê? E agora? Estou aqui, informei o lote do produto, cliquei em gerar e ele gerou o lote do produto aqui para mim. Mas será que numa nota fiscal pode existir mais do que um lote? Se sim, então esse procedimento já não está tão legal, né? Eu já dei uma dica aqui
de como nós podemos responder isso tudo. E aqui no gerar lote nós temos uma outra pergunta, olha. Em que momento nós vamos utilizar a tabela estoque? Pois é, nós temos uma tabela estoque, né? Embora nós tenhamos na tabela produto, aqui ó, embora nós tenhamos nessa tabela uma quantidade estoque, nós temos também uma tabela chamada estoque. Olha ela aqui, onde nós temos o ID do produto, o ID do lote e a quantidade. E aí, em que momento nós vamos utilizar essa tabela estoque?